a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Vamos meditar no Salmo 137. Vamos conhecer algumas verdades do Salmo de número 137. Pega a sua Bíblia. Vamos aprender algumas verdades no Salmo de número 137. Antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, revela-nos a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, fala conosco e opera milagres agora em cada coração. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Então vamos ler o Salmo 137, Saudades da Pátria. Juntos aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar. Se me não lembrar de ti e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegarem os teus filhos e der com eles nas pedras. Então vamos aprender aqui algumas verdades. E o Salmo aqui é claro que os judeus estavam no exílio babilônico. E todos nós sabemos que o exílio babilônico durou 70 anos, profetizado por Jeremias. Jeremias alertava Israel, Jerusalém, que o juízo de Deus viria, que os babilônicos viriam. E eles não creram nas profecias de Jeremias, de Ezequiel, não creram. Zombaram de Jeremias, perseguiram Jeremias, prenderam Jeremias, torturaram Jeremias. Não creram nas profecias, nas revelações dadas por Deus a Jeremias. Ainda hoje é assim. Os profetas de verdade são perseguidos. Ainda hoje é assim. Os profetas que pregam verdadeiramente a palavra de Deus são incompreendidos, são perseguidos, são acusados, são caluniados. E o povo pagou pelo preço da sua incredulidade. E os babilônicos vieram, arrasaram Jerusalém, destruíram o templo e levaram cativos para a Babilônia. Os judeus mataram muita gente e os sobreviventes foram levados cativos. A maioria dos sobreviventes ficaram alguns ainda em Jerusalém. E aqui o Salmo 137, não se sabe quem escreveu, mas é bem provável que é um dos cativos, um dos que estavam escravizados, cativos na Babilônia. E esse salmista aqui expressa a sua saudade de Jerusalém, do templo. E a Bíblia diz aqui que eles choravam. E a Bíblia diz aqui que eles não cantavam mais, não adoravam mais. Os moradores da Babilônia até zombavam deles. Cante,
Pegue a harpa e cante louvores ao seu Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo como que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída, o templo fosse destruído, e vocês estão agora escravizados por nós, cativos aqui na Babilônia. Eu quero vê-los cantar agora. Mas a tristeza dominava-lhes o coração, a frustração dominava-lhes o coração. Meu irmão, minha irmã, olha, vamos aprender aqui uma lição muito importante. Vamos dar ouvido à voz de Deus, vamos dar ouvido às profecias da palavra de Deus, vamos dar ouvido. Antes que os babilônicos venham, antes que a tragédia venha, pelo amor de Deus. Tem muita gente hoje brincando com Deus, zombando de Deus. Tem muita gente hoje que ouvem a palavra de Deus, mas não dão crédito na palavra de Deus. Os pregadores estão pregando, orientando, exortando, entra no ouvido e sai no outro, não dão crédito. Assim aconteceu com os judeus aqui em 586 a.C. Jeremias profetizou, exortou, falou, chorou, e eles não deram crédito. Perseguiram Jeremias, torturaram Jeremias, mataram Jeremias. Aí os babilônicos vieram. Aí já era tarde. Agora eles choravam. Choravam os seus mortos, choravam a destruição do templo de Jerusalém, estavam agora cativos, frustrados, derrotados, vencidos. Pelo amor de Deus, meu irmão, tome uma posição diante de Deus, para servi-lo, para amá-lo, para glorificá-lo em espírito e em verdade, senão os babilônicos podem vir. Aí depois não adianta chorar, não adianta se lamentar. E eu digo para você, não adianta nem orar. Deus falou para Jeremias, não ore por este povo, porque eu não ouvirei. Jeremias, não adianta você orar. Não adianta orar, Jeremias, não precisa orar, porque eu não vou ouvi-lo. Não vou ouvi-lo. E o castigo veio. A ira de Deus se manifestou. A ira de Deus se manifestou de uma forma terrível. Pastor, eu quero te fazer uma pergunta. A ira de Deus só se manifestou no Velho Testamento? Será? Nós vemos em Apocalipse que a ira de Deus virá, que o juízo de Deus virá. Jesus está voltando, é tempo de comprometimento com Jesus, de servir a Jesus em espírito e em verdade. Senão a ira de Deus vai se manifestar na sua vida, na vida da sua família. João capítulo 3, verso 36, eu quero ler esse verso com você aqui, olha, João capítulo 3, verso 36, abra sua Bíblia, João capítulo 3, verso 36. Será que a ira de Deus só está lá no Velho Testamento? Tem muitos pregadores que pregam, não, a ira de Deus foi só no Velho Testamento. Hoje Jesus é o nosso Salvador, hoje Jesus nos livra da ira de Deus. Mas está certo. Para Jesus te livrar da ira de Deus, você tem que crer em Jesus, você tem que servir a Jesus, amar a Jesus em verdade. João capítulo 3, verso 36, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Leia aí na sua Bíblia, João 3, 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna. Não terá a vida eterna. Mas sobre ele, a ira de Deus permanece.
É misericórdia. Misericórdia. Não brinque com Deus. Se você crê em Jesus, se você serve a Jesus, Jesus te livra da ira de Deus, é óbvio. Ele é o nosso salvador, o nosso protetor, o nosso guardador. Mas se você não crê, se você não servir a Jesus, preste atenção, meu irmão, a ira de Deus permanece sobre a sua vida. A ira de Deus permanece sobre a sua vida. Permanece sobre a vida daquele que não crê. Está escrito aqui, ó, aquele que crê. E aquele que não crê. João, capítulo 3, verso 36. Os exilados na Babilônia pediam a vingança de Deus sobre os babilônicos. E os babilônicos zombavam também de Deus. Mas depois de 70 anos, os assírios vieram, destruíram Babilônia. Olha, a ira de Deus se manifestou sobre a vida dos babilônicos. Os assírios vieram e destruíram Babilônia, mataram os babilônicos e libertaram os cativos de Israel. Depois de 70 anos, como profetizado por Jeremias. Você tem todo o direito de clamar pela justiça de Deus, pela vingança de Deus. É óbvio. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não, não. Nós temos que pagar o mal com o bem. É o que Jesus diz no Sermão da Montanha. No capítulo 5, a partir do verso 43, amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam. Orar. Mas clamar também pela justiça de Deus. Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Deus diz que a vingança pertence a Ele. Romanos capítulo 12, verso 19. Deus diz, minha é a vingança, e eu recompensarei. Gálatas capítulo 6, verso 7. Tudo aquilo que plantarmos iremos colher. Não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde, ele vai colher. Hebreus no capítulo 10, no verso 30, Deus diz, o escritor de Hebreus diz, minha é a vingança, eu recompensarei. Então os judeus da Babilônia clamaram pela vingança de Deus. E Deus age. Não pense você que Deus não age, Deus age. Quando os justos clamam por justiça, Deus age. A vingança pertence a Deus, o juízo pertence a Deus. Agora é óbvio, nós somos justificados pelo Senhor Jesus, somos guardados pelo Senhor Jesus. Não faça justiça com as suas próprias mãos, não. Não faça justiça. Não tente se justificar, não. A nossa justificação, ela vem pelo Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele age por nós. A mim pertence a vingança. E eu quero orar por você. Quero orar agora pela sua família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão. Pelo Teu amor, pela Tua bondade. Ajuda-nos a servi-lo em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Pai, em Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, ajuda-nos a servi-lo em espírito e em verdade. Pai Santo, Deus eterno, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja em Cristo Jesus, manifesta a Tua justiça, manifesta o Teu agir, o Teu operar. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.